Olha, o material que a gente recebeu hoje é bem ousado. É basicamente um manual com uma pegada de humor sobre como criar sua própria religião. Quase um roteiro prático, passo a passo, para quem aspira a ser líder de seita, sabe? Mistura uma base filosófica densa com táticas que são surpreendentemente diretas. É uma mistura fascinante, de verdade. Tem a análise séria do Daniele Bolelli, aí tem o guia satírico do Philip Yates e até umas dicas tipo psicodélicas do Timothy Leary. Exato. É um compilado de ideias muito potente. Mas para transformar isso em algo que realmente funciona como um manual, que prende a pessoa do início ao fim, quase como um documentário da Netflix, talvez a gente precise de uma linha mestra mais forte, uma voz mais unificada. Perfeito, é exatamente isso. O nosso primeiro ponto de análise é justamente esse. A unificação do tom satírico com a análise filosófica profunda pode criar uma identidade muito mais coesa e impactante para o guia. Uhum. Hoje, o texto parece uma conversa entre três pessoas muito diferentes no mesmo palco. Sabe, a gente ouve a voz do filósofo, depois a do comediante cínico e, de repente, a do guru psicodélico. E a voz principal, que seria a do guia prático, acaba se perdendo no meio. Exatamente. Fica uma colcha de retalhos. Entendi o ponto, mas será que essa mistura de vozes não é intencional? Tipo, talvez a ideia seja justamente mostrar que criar uma seita é algo caótico, uma fusão de filosofia séria com truques baratos e manipulação? Unificar tudo não arriscaria perder essa complexidade? É um risco, com certeza. Mas acho que o ganho em clareza e impacto ele compensa. Pensa num documentário como Wild Wild Country. Ótimo exemplo. Ele lida com ideias extremamente complexas, personagens ambíguos, mas tem uma voz e um estilo narrativo muito claros do começo ao fim. É isso que o manual precisa. Um diretor, uma visão. A nossa sugestão é que essa visão seja a de um documentário instrutivo. A gente assume essa persona de vez. Certo, como se o manual fosse o roteiro de produção desse documentário. Gostei. Então, em vez de pular de um autor para o outro, a gente usaria eles como consultores especialistas para cada lição. Isso! Como isso funcionaria na prática? Imagina assim, o manual se torna uma série de lições. Lição 1. Desconstrua para construir. A gente pegaria a base teórica do Bolelli, que diz que toda religião é uma criação humana, um processo de selecionar e descartar textos, e usaria isso para justificar as táticas do Atans. Entendi. Então, no manual, a gente falaria direto para o leitor. Olha, todo líder de sucesso sabe que as religiões existentes são um buffet. A história prova que até o mais devoto dos seguidores faz uma leitura seletiva. Não se sinta culpado. Agora, aqui está como montar o seu prato. Perfeito. Isso conecta o porquê filosófico com o como prático. E para a próxima lição, a criação da divindade? Mesma lógica. Lição 2. Crie sua divindade. Começamos com a necessidade humana que o Bolelli aponta, o anseio por respostas sobre Deus, vida após a morte. Esse é o vazio que você vai preencher. Certo. E aí, a gente introduz a ferramenta do Atans, aquele formulário de criação de Deus, como uma solução pragmática. O texto poderia dizer algo como: seu rebanho precisa de um pastor, e todo pastor precisa de um chefe. Olhe os textos antigos. Eles estão cheios de deuses com personalidades de ditadores. Você pode fazer melhor. Use este formulário para definir a missão, os gostos e as aversões da sua entidade. E isso transforma uma piada do Atans numa ferramenta estratégica dentro de um plano maior. E a parte mais burocrática, como de registrar a religião, que o Leary menciona, isso não quebra o ritmo. A gente transforma isso na lição final dessa primeira fase. Lição 3. Proteja seu legado com a burocracia divina. Em vez de um passo jurídico chato, a gente vende como a tática de mestre do líder moderno. O texto seria algo como: no passado, profetas se preocupavam com exércitos. Você tem que se preocupar com a Receita Federal. Haha, adorei! O conselho de Leary de criar um estatuto legal não é sobre papelada. É sobre construir uma fortaleza. É a sua arma para navegar no mundo secular. A burocracia vira uma ferramenta de poder. Com essa voz unificada, o leitor se sente recebendo um curso de um mestre manipulador. Exato.
E todo bom curso, todo bom documentário precisa de uma narrativa clara, certo? Não basta ter a voz certa, a ordem das lições é fundamental. E é aí que entra nosso segundo ponto. A estrutura precisa acompanhar a jornada do seguidor, da conversão ao fanatismo. Exatamente. A jornada do seguidor, desde a conversão até o fanatismo, pode ser estruturada de uma forma mais clara, mais progressiva, aumentando o engajamento. Porque no momento tá tudo misturado. Sim, numa página você lê a filosofia do Bolelli sobre o medo da liberdade, e na seguinte tem uma lista de ferramentas de recrutamento do Athens, tipo vans e outdoors. Falta uma progressão, um arco. A gente não segue o ciclo de vida de um adepto. É como receber as peças do quebra-cabeça de uma vez, mas sem a imagem da caixa para nos guiar. A gente precisa de um moteiro. E se a gente reorganizasse o conteúdo para seguir esse caminho narrativo? Poderíamos chamar os estágios de a isca, o gancho, a devoção e a arma. Gosto muito dessa estrutura. Cria uma progressão dramática, né? Muito. Vamos detalhar. O estágio 1, a isca. Aqui, a gente começa com um panorama geral. Usamos as ideias do Bolelli sobre a humanidade estar numa encruzilhada, o fracasso das velhas respostas. A gente cria o problema. E aí apresenta a solução. Exato. Logo em seguida, apresentamos as dicas de marketing do Athens como a solução. No manual, a gente diria: primeiro, crie o vazio. Pinte o quadro de um mundo confuso. A humanidade anseia por respostas. Agora, preencha esse vazio. Um outdoor com a frase: viva para sempre no paraíso. Pergunte-me como. Isso cria uma tensão imediata. Aí vem o estágio 2, o gancho. É aqui que a psicologia entra com força. A gente usa a análise do Bolelli sobre como o ser humano tem um medo profundo da liberdade. Medo da responsabilidade total pela própria vida. Exato. E é por isso que as pessoas buscam dogmas, regras, alguém que lhes diga o que fazer. Perfeito. Depois de explicar essa vulnerabilidade, a gente entra com as ferramentas do Athens. Como criar rituais, dogmas, um calendário sagrado. A mensagem do manual seria: as pessoas não querem liberdade, elas querem a ilusão de liberdade. Ofereçam a elas uma estrutura que as conforte. A natureza do ritual, seja uma caçarola de brócolis ou beber sangue, importa menos do que a sua existência. A pessoa foi fisgada. Agora ela precisa se sentir parte de algo. É o estágio 3, a devoção. Aqui a gente aprofunda o pertencimento. Momento perfeito para trazer o conceito de clã do Larry e a ideia de agrupar recursos. E a gente conecta isso direto à análise do Bolelli sobre como religiões exclusivistas, com sua mentalidade de nós contra eles, criam um laço comunitário extremamente forte. E, ao mesmo tempo, isolam o grupo do resto do mundo. E é nesse ponto que as ideias do Athens sobre dízimos e criar um templo físico se encaixam como uma luva. O guia poderia instruir: sua religião não é mais uma ideia, é uma tribo, e uma tribo precisa de território. Como o manual psicodélico ensina, deve haver um agrupamento completo de dinheiro e energia. Incentive seus seguidores a doarem tudo. Construa sua fortaleza, mesmo que comece numa loja de ração abandonada. E aí a coisa fica séria de verdade. Depois da isca, do gancho e da devoção, vem o clímax. O que eu chamei de estágio 4, a arma. É aqui que o manual cruza uma linha perigosa e honestamente fascinante. A gente pega a análise do Bolelli sobre guerras santas e como teologias que se consideram a única verdade inevitavelmente justificam a violência contra os outros. E então, com essa base sombria estabelecida, a gente incorpora o capítulo do Athens sobre liberar os fanáticos e os incentivos para isso. É o passo final, o mais perigoso, onde o poder acumulado é finalmente direcionado para um propósito externo. Essa estrutura progressiva torna o manual não apenas mais claro, mas muito mais poderoso e bem mais sinistro, o que se alinha perfeitamente com o tema. Funciona, mas me parece uma receita do século XX, não? Um líder carismático, dogma rígido, um templo físico. Hoje o jogo da espiritualidade é outro, é mais sutil. Exato. Para este manual ser verdadeiramente genial, ele precisa de uma atualização. Você está certíssima. E esse é o nosso terceiro e último ponto.
O guia ganharia muito mais relevância ao abordar diretamente os paradoxos da espiritualidade moderna e oferecer um produto religioso mais sofisticado. As fontes até mencionam globalização, fusão cultural, mas o modelo a ser criado ainda é muito tradicional. Sim, não explora de verdade o que o próprio Bolelli chama de consciência com sabor de paradoxo, que ele acredita ser o futuro. O manual ensina a construir uma religião para a era da TV, mas nós vivemos na era do TikTok. Perfeito. E se adicionássemos uma seção avançada, um módulo 2.0, focado em construir uma religião que não só entende, mas prospera com base nos paradoxos do século XXI. Isso levaria o guia de uma sátira para uma crítica cultural afiadíssima. Adorei a ideia do módulo 2.0. E a gente pode explorar com exemplos bem concretos. Primeiro paradoxo, o paradoxo da autenticidade. A gente pega a crítica do Bolelli à espiritualidade performática, que ele descreve como cheia de wows e ahs, e cria um capítulo Como Ser Autenticamente Espiritual para as câmeras. Genial, porque vemos isso o tempo todo. Pensa nos influenciadores de bem-estar. A autenticidade deles é uma performance. O choro na câmera, a vulnerabilidade espontânea, tudo roteirizado. O manual podia ter um capítulo, A Arte da Vulnerabilidade Estratégica. Perfeito. E ensinaria a usar frases como: gente, eu precisava ser real com vocês hoje, como uma ferramenta para baixar as defesas do público. A gente poderia usar a história que o Bolelli conta da senhora Lakota no dia ventoso como um estudo de caso do que não fazer. O manual diria: a verdadeira espiritualidade é crua. A sua precisa parecer crua, mas ser perfeitamente coreografada. A autenticidade se torna a isca mais eficaz de todas. Fantástico. Segundo paradoxo, o paradoxo de liberdade e controle. A gente combina a análise do Bolelli sobre o medo da liberdade com aquelas regras hiperespecíficas do Athans sobre sexo, tipo só com permissão e aviso prévio. O enquadramento seria vendendo a liberdade através do controle total. Exato. O guia ensinaria a comercializar a religião como um caminho para a libertação interior, para encontrar seu verdadeiro eu, enquanto na prática microgerencia cada aspecto da vida dos seguidores. É a lógica dos aplicativos de produtividade e das dietas extremas aplicada à alma. E para fechar com chave de ouro, Um terceiro paradoxo, talvez o mais moderno, o paradoxo do sagrado e do profano. Aqui a gente usa Ikkyu, aquele monge zen que o Bolelli cita, que encontrava iluminação em bordéis, como nosso santo padroeiro. A gente propõe uma religião que funde o sagrado com a cultura pop. como o pai do Bolelli sugere, substituir ou por é. Exatamente. E aí as possibilidades são infinitas. O manual poderia sugerir rituais baseados em maratonas de séries, na interpretação de letras de música. O Athans já menciona o DNA de Adonis do Charlie Sheen, a gente pode ir além. O guia poderia ter um tom tipo: o sagrado não está mais confinado a templos, ele está no seu feed. Seu próximo ritual pode ser uma maratona sagrada de uma série, interpretando os textos sagrados do roteiro em tempo real. Lembre-se de Ikkyu. Às vezes a iluminação está no bar, não no mosteiro. Exatamente. Ao abraçar essas contradições, o guia se torna uma ferramenta não apenas para criar uma religião, mas para entender e manipular as correntes da cultura moderna. Deixa de ser um manual de como criar a Heaven's Gates e passa a ser um manual de como criar a próxima Goop, mas com uma teologia por trás. E isso torna o projeto todo muito mais inteligente, mais afiado e, francamente, mais relevante para o mundo em que a gente vive agora. Então, resumindo a nossa análise de hoje, as 3 grandes sugestões são: primeiro, unificar o tom, assumindo de vez a persona de um documentário instrutivo para criar uma voz coesa, cínica e poderosa. Segundo, estruturar todo o conteúdo seguindo a jornada do seguidor, usando os 4 estágios, a isca, o gancho, a devoção e a arma para construir uma narrativa com progressão lógica e um clímax impactante. E, por fim, modernizar a oferta religiosa com um módulo avançado que ensina a explorar os paradoxos da espiritualidade contemporânea, criando um guia que não é apenas satírico, mas uma crítica sofisticada e relevante para o nosso tempo. São mudanças que podem transformar um bom compilado de ideias em um manual verdadeiramente memorável e perturbador.
Estamos muito ansiosas para ver a próxima versão deste trabalho. Por favor, envia para nós quando estiver pronta.